Olá, Kate Nutri aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você é novo por aqui. E hoje a gente vai falar sobre as 7 dicas infalíveis para emagrecer. Então, se esse é o teu objetivo, assista esse vídeo até o final. Primeira dica: seja mais flexível e amorosa com você mesma. Por quê, Nutri? Porque assim, gente, geralmente essas dietas na moda, essas dietas loucas que tem por aí, geralmente elas são restritivas. Ou pelo menos cortam algum alimento que você adora comer. E o que isso pode causar? É bem importante você estar atenta aos sinais, se as sensações do teu corpo, os teus comportamentos, se eles começam a mudar ou não, porque isso pode levar, tem muitos estudos já comprovando isso, que podem levar ao desenvolvimento de compulsão alimentar ou vícios alimentares. Então, muito importante cuidar disso. Segunda dica: não se culpe ou fique se punindo por algum alimento que não estava nos teus planos e que você acabou comendo. Isso acontece muito. Nutri, comi aquele alimento, comi o chocolate, comi o pão e não estava na dieta. O que eu faço? Me ajuda, gente. Segue a vida, tá tudo bem você comer um alimento porque, sei lá, surgiu aquela vontade e você está em processo de emagrecimento. Vai acontecer algumas vezes, sim. Até você conseguir mudar a tua mentalidade, o teu relacionamento com a comida, é normal. Você é um ser humano de carne e osso, que tem vontades, que tem várias sensações, que tem que lidar com o emocional. Então é super normal. Não precisa pirar o cabeção, não precisa pensar que você precisa fazer um detox no outro dia, que você precisa, em vez de caminhar 1 hora na esteira, caminhar 2 horas na esteira porque você comeu aquele alimento a mais. Gente, segue a vida. Se você quer caminhar um pouco a mais na esteira, se você sente que você tem que caminhar, caminha. Se você sente que você tem que pegar mais leve numa refeição, se você sente isso, faz. Mas não que é obrigatório, não que você tenha que fazer isso porque você comeu o alimento em si. Terceira dica: não espere se sentir motivada para daí começar alguma alimentação saudável, prática de exercícios físicos. Gente, motivação, ela não vai, você tá sentado na cadeira, ela vai cair assim no teu colo. Isso não vai acontecer, você não vai acordar um dia mais inspirado e motivado e vai mudar a tua vida. Isso não vai acontecer. Analisa a palavra motivação. Motivação termina com ação. O que tem a ver, Nutri? Bom, gente, é o seguinte, para você se sentir motivada, a primeira coisa, você tem que entrar em ação, agir, fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo. O que acontece depois? Depois que você toma ação, você precisa de constância, tá? Que eu sei que seria o segundo passo, a constância, fazer repetidamente, fazer todos os dias, fazer. Depois da constância, você começa a perceber, tô começando a ver um resultado, muito legal. Parece que estou reduzindo a gordura, começa a se olhar no espelho, começa a ver, opa, interessante, vou continuar. Isso sim, depois do resultado que você começa a perceber, mesmo que pequeno resultado, vai começar a aparecer a motivação. Você vai se sentir motivada, vai te dar um estímulo. Não, agora sim que eu vou continuar, agora é que eu vou continuar fazendo o que eu vou fazer, porque o que eu me propus a fazer, porque eu tô vendo o resultado. Então a motivação vai acontecer somente dessa maneira, se você realmente agir primeiro. A quarta dica é ter um motivo forte. Essa dica é uma das dicas que eu trabalho com os meus pacientes em praticamente todas as consultas. Se você não tiver um motivo forte, se você não colocar isso como prioridade na sua vida, você vai desistir inúmeras vezes. Você vai começar, você até pode ser que você veja algum resultado, mas você vai desistir. Isso não é, entendeu? Você não tem motivo forte, você não tem um porquê. Por que eu vou continuar fazendo isso? Você tem que definir, tá? Então assim, se você tem hoje um motivo, tá? Se tu parou pra pensar agora, tu pensou, não, realmente, o meu motivo hoje é caber no vestido do evento tal, que tá num prazo de mais ou menos 2, 3 meses. Quando você chegar nessa data, tá? Dessa meta, o que vai acontecer? Você chegou, tá? E aí? E aí? Depois disso, o que acontece? Geralmente esses motivos fracos,
eles com prazo pré-determinado para acabar, eles não funcionam, porque você chegou e aí, tipo assim, agora eu posso, né? Agora que eu cheguei, tá tudo bem, agora eu posso voltar a comer umas coisas que eu não tava mais comendo, enfim. A quinta dica é: a comida não é sua inimiga, tá? Muita gente vê vários alimentos como inimigos. Vou dar um exemplo bem clássico, que é o pão, né? O pão, a maioria das pessoas vê como inimigo. O pão não pode comer porque engorda, o macarrão também não pode comer porque engorda. As pessoas começam a fazer isso, de colocar o peso daquilo que você não consegue alcançar, parece que num alimento só, num grupo de alimentos. E não é assim que acontece, não é um alimento responsável pelo teu ganho de peso. Claro, se você comer esse alimento todos os dias em excesso, sim, claro, casos e casos. Mas o que eu quero dizer é para você olhar para o alimento, tá? Para a tua alimentação no geral, de outra maneira, né? Para você não ver mais como inimiga, para você ver como uma aliada para você chegar aonde você quer. Então tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tem que ser tranquilo. Se tiver essa carga, esse peso, esse eu não posso isso, não posso aquilo, porque aquilo vai me prejudicar, né? Então tem uma carga, um peso muito grande. Então essa questão de não comer para encher a barriga é muito importante, né? O alimento ele não foi feito para encher a tua barriga, ele foi feito para atender as suas necessidades nutricionais, fornecer energia, e é basicamente isso, né? E a sexta dica, então, é: tire o foco da balança, tire o foco dos números, tá? Os únicos números que você pode colocar foco é os números de repente de uma medida, que você faz uma medida de cintura, de abdômen, de quadril. Esses números até você pode, porque quanto mais você segue uma alimentação saudável, mais você pratica atividade física, a tendência é as medidas diminuírem, você aos poucos vai melhorando a tua composição corporal. Então o teu foco ele precisa estar na melhora da tua composição corporal. O foco pode estar nas tuas fotos antes e depois, como comparativo de evolução. É uma excelente referência as fotos antes e depois. E essas medidas que também você pode verificar, né, ao longo de um período aí que você predeterminou para você chegar mais ou menos onde você gostaria, né? Então isso é importante não focar na balança. E a sétima e última dica é: comece a perceber os alimentos que funcionam mais para você. O que eu quero dizer com isso? Alimentos que você consome e você sente que aquele alimento ele te deu saciedade por mais tempo. Por que é importante isso? Porque assim, quando você come um alimento que ele não te saciou muito, ou te saciou, mas logo depois, 1h30, 2 horas depois você já está com fome, não é um alimento tão legal, ou de repente não consumir ele sozinho. Vou dar um exemplo das frutas. Você comer uma maçã sozinha, só maçã, a maioria das pessoas, isso acontece, de você 1h30, 2 horas depois já estar com fome, né? Não sacia. Então você precisa ir testando quais os alimentos que dão mais saciedade, os alimentos com, vamos dizer assim, mais consistentes, vamos dizer. Eu vou te explicar melhor. Alimentos que, por exemplo, eles são mais completos nutricionalmente falando, eles contêm proteína, ou gorduras boas, ou bastante fibras, tá? Então, por exemplo, você consumir numa refeição frango, batata, né? E nessa refeição, trocar essa refeição por uma fruta ou por um pedaço de pão, uma fatia de pão, nossa, a tua saciedade é completamente diferente. Ou ovos, né? Você consumir ovos e você consumir pão não tem nem comparação. Você vai demorar muito mais tempo para sentir fome se você comer comida, arroz, feijão, batata, enfim, se focar nesse tipo de alimento, aipim, né? De repente até a crepioca, que tem uma composição que envolve também proteínas, né? Que fica mais diversificada. Esse tipo de alimento ele tende a ser mais interessante para quem quer emagrecer. Tá, Nutri, mas não engorda, arroz, batata? Depende, tudo depende, né? Na nutrição é assim.
porque depende muito da quantidade que você vai comer, né? Dos horários, dependendo do caso, em alguns horários, mas são alimentos que vêm da terra, são alimentos que não são processados. Esses alimentos que é o que você tem que focar, os alimentos que vão realmente nutrir o teu corpo. E com isso vai acontecer o quê? Quando você vai começando a perceber que você se sente mais saciada, você começa a perceber também a diferença entre fome e vontade, né? Se você comeu comida mesmo, de verdade, que nem eu citei pra vocês alguns exemplos, e logo depois você tem vontade de comer um doce, será que é fome? Você comeu, você se sentiu saciada. Você tem que ser verdadeira com você mesmo. E daí você pensou assim, mas um docinho agora. Isso com certeza não é fome, isso é vontade, né? Então, ou 1 hora depois, 2 horas depois, você ter vontade de comer um doce, com certeza não é fome. Então, isso é importante para o processo de emagrecimento, você comer somente quando você tem fome de verdade, fisiológica, e não vontade de comer. A vontade é o excesso, né? O a mais, né? Que não precisa, o seu corpo não precisa. Bom, gente, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Coloquem em prática, não adianta só ouvir, você tem que colocar em prática para realmente isso trazer benefícios para a tua vida, né? E você realmente conseguir um emagrecimento saudável e permanente. Se você gostou do vídeo, então, se não for inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações e se gostou também, clique em gostei, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo da Nutri. Tchau, tchau!